Vou contar uma história da mais pura resistência sobre a vida de uma líder com tamanha inteligência que foi fruto de coragem para sua sobrevivência. Mariana Crioula, que juntamente com Manuel Congo foi líder de uma das maiores rebeliões de negros escravizados aqui no Rio de Janeiro. A história de Mariana de Crioula traz à nossa memória a história de luta e resistência de negros e negras. Traz à nossa memória de que não houve submissão e de que as mulheres negras tiveram um papel fundamental em várias rebeliões que aconteceram pelo Brasil no período da escravidão. A sua inteligência, a sua perspicácia, o seu molejo, até hoje servem de exemplo para nós mulheres negras, porque as lutas continuam, se hoje não mais nas senzalas, mas na busca por direito à igualdade. Por isso, em memória de Mariana Crioula, nós reverenciamos a sua luta e trazemos à eternidade a sua história. A Mariana Crioula me chamou a atenção pelo fato de ser uma mulher que era escrava, mas tinha uma certa regalia do ponto de vista da escravidão, né? Porque ela vivia dentro da casa, era escrava de companhia, era preta de estimação, como eles chamavam, de Francisca Elisa Xavier, que é a esposa do capitão-mor Manuel Francisco Xavier, né? É muito importante que a gente dialogue sobre essas personalidades, né, do campo da negritude no Brasil. Mas antes de falar sobre a Mariana, eu acho que vale muito a pena a gente relembrar de que tipo de sociedade colonial, né, a gente está falando, de que tipo de sociedade colonial se fez presente no Brasil, né, durante mais de 300 anos. E a base do Brasil colonial, obviamente, terra, trabalho escravo e igreja. A gente tem no trabalho escravo elementos que são peculiares, que só são observados aqui na nossa história. Tá? Não que em outras partes do mundo não tenha ocorrido trabalho escravo, óbvio que sim, mas aqui ele se dá de uma maneira extremamente perversa, porque o escravizado, ele perde totalmente a sua humanidade, ele é reduzido a nada, a um objeto de compra e venda, de uso, de troca. Isso é desumano, isso é algo muito que nos causa muito impacto, né? Então, eu acho que pensar o processo de escravização no Brasil é a gente não deixar esquecer que bases são essas e como ele se deu, né? Por outro lado, né, quando a gente vem e dialoga sobre uma personalidade como a Mariana Crioula, a gente vê o protagonismo, né, do escravizado. Obviamente que ninguém nasce escravo, ninguém escolhe ser escravo, ninguém quer ser escravo, né? Ao contrário do que se pensa, alguns talvez mais desavisados pensem. A pessoa, ela é escravizada e ela passa a viver ou sobreviver da pior maneira, né? E quando né, a gente está falando do contexto onde Mariana viveu, que foi a primeira metade do século XIX, portanto o regime escravocrata fazia parte do contexto de Mariana, tanto que Mariana ela era mucama, né, na Casa Grande, e obviamente sofria ali inúmeros abusos e violências, sejam elas simbólicas ou físicas, aquelas que são percebidas, né? Ela era casada com José, que trabalhava na lavoura, enfim, ela não tinha, praticamente não tinha nenhum acesso ao José, até porque ela não podia engravidar, né? Uma realidade, né, para as mulheres escravizadas durante o Brasil colonial e também uma parte do Brasil imperial, né, que a escravidão ela só é abolida institucionalmente em 1888, então a gente está falando aí de um período longuíssimo, né, da história. E aí nesse interim as mulheres
todos os escravizados sofriam brutalmente, mas as mulheres negras, elas, né, escravizadas, acho que elas sofriam muito mais, porque a elas era negado, por exemplo, cuidar da sua própria prole. Muitas eram utilizadas apenas para colocar mais escravizados no mundo. Então, a vida da mulher negra escravizada realmente era bem complexa, né? E nesse ponto, Mariana Crioula faz parte desse contexto, muito embora nos autos, né, conste que ela tinha privilégios, não tinha privilégio algum, né? Mas mesmo tendo essa, entre aspas, regalias, ela se juntou aos demais companheiros e participou dessa rebelião que é a maior rebelião de escravos do sul fluminense, tendo Manuel Congo como o líder, né? Mas Mariana Crioula era uma rainha ali também, tanto é que ele foi chamado de rei e rainha desse movimento. Mariana Crioula, disposta a acabar com as humilhações e a escravidão, ela foi uma das que liderou a fuga de centenas de escravizados das fazendas da região do Vale do Paraíba, no estado do Rio de Janeiro. E naquela época, a legislação brasileira, ela era regida com princípios fundamentais, mas esses princípios, eles não eram aplicados aos escravizados. Só quem se beneficiava desses princípios fundamentais eram os brancos e seus descendentes. Se dá, né, o levante dos escravizados, eles fogem, né, das fazendas. Mariana se junta a Manuel do Congo, ela é uma das líderes, né, desse levante. E eles vão para um quilombo, mas pouco tempo depois esse quilombo ele é invadido pela Guarda Nacional, muitos estão presos, inclusive Mariana e Manuel do Congo. De todos que foram presos, Manuel foi o único condenado, e isso é bem emblemático, porque, segundo os autos históricos, a Mariana ela foi salva, né, pela sua senhora, digamos assim. Mas ela não foi salva, ela retorna à Casa Grande e ela fica presa em um quarto escuro por muitos dias, ela enlouquece, ela morre, né? Ela não sobrevive a todos os maus tratos dos quais ela é submetida. E então é muito importante, né, a gente enfatizar que Mariana não tinha privilégio algum, né? Ela era uma negra escravizada que vivia lá dentro da Casa Grande e que passava por situações extremamente difíceis e complexas. Por ter fugido e liderado a fuga, a Mariana Crioula coube o crime de insurreição. É um crime grave para a legislação da época. Mas o que fez Mariana Crioula e os demais escravizados? Fugiram do açoite, fugiram do ferro e fogo, fugiram do sofrimento, fugiram da escravidão, do trabalho forçado.
tudo para garantir a sua integridade física. Nada mais. Isso é um direito. A fuga é um direito. Veja que o preso, ele pode fugir de onde ele está encarcerado para garantir a sua integridade física. Então, o que fizeram os escravizados e liderados por Mariana Crioula? Se proteger. Foi um direito. Foram apenados, julgados, condenados pela prática de um direito. Embora a história conte que Mariana Crioula tenha sido absolvida a pedido de sua sinhá, não foi. Não foi porque, imagina, Mariana Crioula era exímia costureira, costurava para as sinhás. Então, se Mariana Crioula tivesse morrido, quem costuraria para as sinhás? Então, não foi piedade, não foi pena. E mais, a maioria dos... O povo, tá? Inclusive os escravizados, eram analfabetos. Até porque os escravizados não tinham o direito de ir à escola, né? E não era dada ciência da acusação e nem a sentença aos escravizados. Isso porque o ato, ou seja, a acusação e a sentença era escrito. Os escravizados não sabiam ler. Então não era dado conhecimento de fato ao escravizado acusado e condenado. Mas Mariana Crioula ela não foi condenada à forca a pedido de sua dona, a dona Francisca Elisa Xavier. Mas ela teve que assistir a condenação ali, a execução do Manuel Congo. Então, deve ter sido um sofrimento também terrível isso. Agora, triste. Mariana Crioula testemunhou em praça pública o julgamento e a condenação à forca do seu companheiro Manuel Congo. Tristeza. E depois disso, a sinhá trancou Mariana Crioula num quarto escuro e onde Mariana Crioula ficou dias e dias sem comida, sem água, até a morte. E aí, Mariana Crioula foi absolvida do quê? Mariana Crioula foi condenada à pena de morte, tal qual o seu companheiro. E aí isso me traz à memória, né, a Mariana Crioula, que também, né, a gente pensar em muitas histórias de mulheres que constroem, né, e construíram esse território, né, desde Dandara, né, lá no final do século XVIII, e a gente pode pensar em Mariana Crioula, né, na primeira metade do século XIX, né, por volta da década de 30, de 1800, né, que junto com Manuel Congo vai construir, né, um dos quilombos, né, importantes
da região de Fluminense. Então, é importante pensar nessas mulheres, né? Mariana se torna rainha, né? Rainha quilombola aí, né? Então, creio que é importante lembrar essa mulher, né? Líder, né? Então, quando a gente pensa em mulheres, né? E nesse século agora, século 21, né? E pensamos em todas as conquistas e questões que vêm desde da década de 70, né? Do século passado, mas essas lutas são de muitos tempos, né? Então, as mulheres negras e indígenas, né? já vem se mostrando, né? Como lideranças desde muitos anos. Porque eu apresentei na Alerj uma proposta considerando os dois, Mariana Crioula e Manuel Congo, como heróis do estado do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, eu indo a Vassouras, fiquei sabendo dessa história e principalmente em conversa com o meu amigo João Henrique, fui me fascinando por aquilo. Depois eu fiz História Social, uma pós-graduação no meu primeiro ano de mandato, e fui saber mais da história dos dois. Então, eu um dia fui a Brasília e entre uma agenda e outra, eu tinha um intervalo, eu visitei o panteão da história dos heróis do Brasil. E aí me perguntei, por que não apresentar no Estado do Rio um livro dos heróis do Estado do Rio de Janeiro? E assim eu fiz. Apresentei um projeto de resolução criando esse livro dos heróis, que hoje é formado por páginas de aço que estão no saguão do prédio Tiradentes, né? Do Palácio Tiradentes, lá onde funciona a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E por que os dois foram os primeiros heróis? Primeiro porque eu já estava fascinada pela história, mas principalmente porque eu queria que colocassem ali naquele livro, principalmente as pessoas que foram heróis e heroínas e muitas vezes não eram reconhecidas, não eram conhecidas de muitas pessoas, para que assim pudesse incentivar o estudo, a divulgação destas histórias que muitas vezes não estão nos livros de história, né, oficial do Brasil. E aí eu apresentei esses dois nomes como os primeiros nomes do livro. Foi aprovado tanto Mariana Crioula quanto Manuel Congo como herói e heroína do estado do Rio de Janeiro. E eu vi que depois que eu apresentei esse projeto, que foi aprovado, que entrou no livro dos heróis, mais pessoas procuraram saber sobre esse fato histórico. E antes, quando eu apresentei, pouca coisa tinha na internet sobre isso. Mas hoje a gente vê que já aconteceram novos estudos. Então eu fico feliz com isso, que esse objetivo foi atingido e eu espero que cada vez mais pessoas se dediquem à história do Brasil, à história da nossa região, a verdadeira história, aquilo que não é contado muitas vezes nos livros, a história oficial, mas a história que lutou e produziu libertação. E que mais e mais pessoas
possam ser motivadas a isso, a continuar a luta pela liberdade, pela democracia, pelos direitos, que ainda hoje precisa dar continuidade. Acho que na atualidade a gente tem muitas e muitas e muitas Marianas, né? A gente tem desde as Marianas como a nossa Marielle Franco, que partiu de maneira tão brutal, outras Marianas que estão, né, dentro do legislativo lutando contra o racismo, né? E muitas Marianas anônimas que levantam às 5 horas da manhã ou antes disso, pegam a sua condução e vão até o seu trabalho, né, para alimentar a sua prole, muitas vezes sozinha ela alimenta a sua prole. Essa Mariana é uma Mariana da resistência, essas Marianas todas são Marianas da resistência, todas elas são filhas de Mariana Crioula e exercem um grande protagonismo, né? Eu acho que termos a Mariana Crioula condecorada, termos a Mariana Crioula num documentário, em livros históricos, quer dizer, fazer valer o papel da Mariana Crioula, a representatividade da Mariana Crioula é fundamental para a gente gerar também nas nossas muitas e muitas Marianas, sejam elas as que estão na luta cotidiana, invisibilizadas ou não, para que elas possam também conseguir resistir a todas as mazelas às quais estamos submetidas. Então, viva Mariana Crioula e axé. Por ser mulher e por sermos negras. O nosso intelecto é questionado, a nossa relevância é questionada, nossa aparência é questionada. Gostaria de enaltecer e dizer que muitas mulheres negras, como Mariana Crioula, não estão buscando redenção vinda de terceiros, né? Nós estamos fazendo acontecer nosso conhecimento, nossa relevância na sociedade, nossa participação econômica, nossa participação política. Acredito que isso vai aumentar ainda no decorrer dos anos, com o passar do tempo, porque nossas gerações que estão vindo aí estão aprendendo e nos observando que a mulher negra pode, que o seu cabelo é bonito sim, que os seus traços são bonitos sim. Tudo que antes era desvalorizado, hoje nós estamos nos impondo nesse sentido. Acredito que as Marianas estão se impondo nesse sentido de ir fazer, se apresentar, sem buscar redenção, né? A frase de Mariana Crioula é: morrer sim, render-se nunca, render-se jamais. E nós temos visto aqui no município, no Brasil, onde as mulheres estão se colocando à frente das suas vidas, tomando protagonismo das suas vidas, das suas histórias. E como professora,
Gostaria de relembrar também o fato de que é importante esse assunto ser tocado desde a formação, né, na pré-escola, na educação infantil, que a criança negra é bonita, que os seus traços são bonitos, que o seu cabelo não é mais bonito que o liso, é igualmente bonito. Eu me considero uma mariana, acredito que você conheça outras também que se considerem marianas, e é isso. Mariana Crioula, um grito de resistência. Foi mulher negra, patiense, grande relevância histórica, importância na nossa sociedade. E a Mariana Crioula me ensinou foi exatamente o papel que a mulher, e principalmente a mulher negra, ela pode ter de liderança, né? Porque a luta do Manuel Congo, o levante do Manuel Congo, ele realmente só foi possível através da ajuda e da contribuição da Mariana Crioula. Assim, o legado da Mariana Crioula para mim é exatamente esse, de que a mulher, enquanto mulher negra, ela pode sim, ela deve sim assumir papéis de liderança nas causas que elas acreditam e deve sim enfrentar com bastante resistência tudo o que em busca dos seus objetivos, em busca dos seus sonhos, né? Da sobrevivência, inclusive, em busca da sobrevivência do seu povo. Hoje poucos são os que realmente têm acesso aos direitos consagrados no atual ordenamento jurídico. São as mesmas pessoas da época do Império, da época de Mariana Crioula. As sinhais estão todas aí. Vigora hoje uma nova forma de opressão, ainda mais sofisticada do que a primeira da época do Império. Isso porque ela vem a ser velada e formalmente proibida. O racismo, ele é proibido, tá lá na lei. Quantos que você conhece que foi realmente processado, julgado e preso por conta desse crime inafiançável que é o racismo? Não estamos no Império? Somos da mesma época de Mariana Crioula. Somos todos Mariana Crioula e Manuel do Congo. Se não, vejamos. Nossa liberdade de expressão. Qual o canal de comunicação falado, escrito, televisado que nos dá voz? Não tem. Da inviolabilidade de domicílio. Você conhece o pé na porta? A polícia chega, não toca a campainha, não bate, não tem nem porteiro para avisar, né? Mete o pé na porta, tapa na cara. É assim que acontece. Mas isso não acontece no condomínio Península, na Barra da Tijuca. Jamais. Muito pelo contrário. O morador debocha do policial. E nossa liberdade religiosa? Nossos templos de matriz africana são frequentemente destruídos, quebrados. Nada acontece. E mais, não fica por aí. Nosso direito de propriedade. Basta dar uma voltinha na cidade para ver. Somos maioria na sarjeta sem teto. Estamos também no morro, nos barracos, nas favelas e vielas. Continuamos nessa condição até hoje. E o sistema prisional? Somos maioria. Maioria sim. E mais inocentes que vão pro cárcere pura e simplesmente pela cor da pele.
Os protegidos da época do Império. Eles estão aí até hoje. Eles não vão para a cadeia. Sabe por quê? Porque o presídio deles é domiciliar. Não usam nem tornozeleira eletrônica. E como é que é esse presídio domiciliar? É um por andar, na fazenda. É por aí. Então, gente, o que mudou? Mudou nada. Continuamos sendo chicoteados, ganhando tapa na cara, sendo enforcado de joelho. Mudou o quê? Eu sou Mariana Crioula, você, Manuel Congo, todos somos. Que os quilombos não subam mais morros. Que as senzalas deixem de ser quartos de empregada. Que os grilhões não se transformem em algemas. Que chicote no lombo não seja armas de fogo. Morrer sim. Se entregar nunca. Que os nossos filhos possam viver mais que 18 primaveras. Que a justiça e suas penalidades não nos trate como cidadãos de segunda classe. Que a cana-de-açúcar, o café e o milho não sejam a cocaína, o crack e o ouro. Morrer sim, se entregar nunca. Somos todas marianas. Que os navios negreiros não se reinventem nos trens e lotações. Que os cafezais e canaviais não se reinventem nas estivas e nos corredores. Morrer sim, se entregar nunca. Que o sucesso, a audácia e o luxo não sejam às custas da moderna escravidão. Que as patroas não sejam sinhás. Que os patrões não sejam senhores. Que a mulher negra seja reconhecida como esteio dessa nação. Seja ela advogada, doutora, professora, doméstica ou atriz. Morrer, sim. Se entregar, nunca. Somos todas marianas. Seja mãe de santo, pastora, budista, leiga ou ateia. Tenha ela o cabelo crespo, esticado, preto ou platinado. Que a sua sexualidade seja exercida com liberdade e com direitos às suas escolhas. Morrer, sim. Se entregar, nunca. Somos todas marianas. Que a cozinha, o batuque e o catimbó não sejam mostrados apenas no carnaval. Que a nossa memória, cultura, crenças e religiões sejam respeitadas. Que o remédio não seja a lágrima da sangria. Que mares bravios e as senzalas inóspitas não sejam os hospitais. Que a escravidão dos tempos coloniais não sejam mais romantizadas em festas da alta sociedade. Que o nosso morrer, sim, seja para todas as injustiças. Que o nosso se entregar seja pela vida. E que o nosso nunca seja o hoje. Morrer, sim, se entregar nunca. Somos todos Mariana Crioula. Somos todas Mariana Crioula. Às vezes na dor de ter que lutar pela perda e o genocídio das nossas crianças e jovens negros. Às vezes na resistência, enquanto mulheres negras, termos que enfrentar todos os dias o racismo que, quando não nos assassina como fez com Cláudia, tenta apagar as nossas identidades. Mas somos também Mariana Crioula nas histórias de resistência e de ocupação desses espaços. Somos Mariana Crioula na pele de Carolina Maria de Jesus. Somos Mariana Crioula na pele de Mãe Beata de Manjá. Somos Mariana Crioula na pele de Preta Ferreira. Somos Mariana Crioula na pele de Lúcia Xavier. Somos Mariana Crioula na pele de tantas Marias, tantas Anas, tantas Joanas que resistem no seu cotidiano à violência que
que as mulheres negras ainda sofrem nos dias de hoje. O espírito e a perspicácia de Mariana Crioula sobrevive em cada uma de nós. Pegamos a negra, a preta de estimação da senhora Francisca Elisa Xavier, que de dócil não tem nada! Eu já falei aqui no programa do grupo Nossa Senhora do Teatro Fernanda Montenegro. Falei das origens do grupo. Falei e mostrei um espetáculo inteiro do grupo na Central do Brasil, que hoje em dia é a sede provisória do grupo. E falei dos problemas que eles passavam como grupo. É inesquecível que na Central do Brasil eles começavam o espetáculo, o público ia entrando, ia chegando, parando e ficando para ver. Espetáculo de 3 horas, o público não saiu. Isso fala um pouco do interesse, da qualidade do espetáculo, da qualidade como texto, como presença física dos atores. A gente tem um trabalho chamado Imersão Teatral, que a gente faz na aldeia de Arcozelo, em Pati do Alferes, e a partir de um trabalho executado lá com os alunos, criação dos próprios alunos, surgiu a saga de Manuel Congo e Mariana Crioula, Os Heróis da Resistência, que fala um pouco da revolta dos escravos, né, com os maus tratos dos senhores de engenho no Vale do Paraíba do Sul. E a gente vai estar apresentando esse trabalho, né, pelo Rio de Janeiro, tentando mostrar um pouco mais da nossa arte, que a gente tanto acredita e que acha que pode ser um elemento transformador na vida das pessoas. Vida de negro é difícil como que? Vida de negro é difícil como que? Eu quero morrer de noite, na tocaia me matar. Eu quero morrer de açoite, se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil, é difícil. Nagô, a nossa rainha já se coroou. Nagô, a
a nossa rainha já se coroou. Nagô, 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 a nossa rainha já se coroou. Nagô, 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 a nossa rainha já se coroou.